Fala amigos do canal, tudo bem com vocês? Já estou aqui no aeroporto de Salvador, porque o vídeo de hoje eu vou mostrar como é voar aqui de Salvador para Madrid com a companhia aérea Air Europa. Já estou chegando aqui para fazer o check-in e eu vou mostrar tudo desse voo para vocês aí. Check-in feito com sucesso, já despachei minha mochila ali. Na verdade, o check-in você faz pelo aplicativo. Você faz pelo aplicativo e você vai ali no balcão só para despachar a mochila ou mala, se você tiver. Eu comprei essa passagem por milhas, né? Então me dá direito a uma bagagem despachada aí de 23 quilos e duas malas pequenas, somando as duas 14 quilos, mas a minha mochila estava com 9 quilos, a que eu despachei, e essa que eu tô aqui tá com 4 ou 5 quilos, então tá super tranquilo. É um voo noturno, vamos passar aí a madrugada toda aí voando, mas eu prefiro esses voos assim, porque a gente vai dormindo e acorda já praticamente no dia seguinte, já no local de destino, dependendo da duração da viagem, né? Essa viagem aqui de Salvador a Madrid são aproximadamente 8 horas de voo, né? E é isso. Agora eu vou lá pro portão de embarque. Eu sempre gosto de chegar cedo também no portão de embarque, porque caso haja alguma troca de portão, tenha tempo para fazer isso com calma, né? Então é isso. Vamos em frente nesse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já peço que se inscreva no canal, deixe like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo vocês receberem as notificações. E é isso. Bateu uma fome agora aqui, vou ali na praça de alimentação comer alguma coisa. Já acabei de comer. Já estou aqui em cima para entrar aqui na área de portão de embarque. Eu sempre gosto de comer antes, seja na praça de alimentação ou seja na sala VIP, antes dos voos, porque a gente não sabe como que é a alimentação dentro do voo, né? Então, na dúvida, eu sempre prefiro me alimentar antes do que de repente chegar no voo e encontrar alguma comida que a gente não goste e fique com fome passando aperto. Agora eu vou entrar aqui não pode filmar, né, porque é área de segurança, e daqui a pouco eu volto. Tudo certo, já passei pela segurança. Assim que vocês passam a segurança, já entra logo no duty free, né, e aí você vai andando por dentro do duty free. Quando sai do duty free tem que virar à direita, né, para o embarque internacional. Esse aeroporto aqui teve uma modificação, foi reformado. Inclusive a sala VIP é aqui para trás, acabamos de passar. Agora nós vamos ali para o controle de passaporte. Tá cedo ainda, então eu sempre gosto de chegar cedo também no aeroporto, para evitar qualquer imprevisto, né? E agora eu vou seguir para o controle de passaporte. E até agora tudo tranquilo nessa nossa viagem. Eu acredito que não. Tudo certo. Acabei de passar aqui pelo controle de passaporte. Demorou um pouquinho porque tá lotado, tá? Então parece que esse voo vai sair cheio daqui de Salvador para Madrid. E isso reforça o que eu disse antes, né? Na questão de chegar cedo no aeroporto. Tem que chegar cedo. A orientação é que em voo internacional a pessoa chegue 3 horas antes do voo, no mínimo, né? Porque tem essas questões de passar por controle de passaporte, por raio-x, e dependendo da demanda, né, de pessoas, né, vai demorar um pouquinho. É porque aqui em Salvador, né, a demanda é menor comparado com o Rio e com São Paulo. Então não tem tantos voos internacionais assim saindo em sequência. Então ainda fica um pouco mais tranquilo. Mas em São Paulo, Rio de Janeiro e outros aeroportos aí maiores, que recebem um número
de voos internacionais maior, precisa se atentar a isso, a questão do horário, a chegar bem cedo, né? Como nós chegamos cedo, mesmo com o voo cheio, nós conseguimos passar tranquilo aqui, ainda tem bastante tempo. Então agora eu vou caminhando aqui pro portão de embarque que está na passagem aqui. Chegou a hora de embarcar, até agora tudo tranquilo, está tudo dentro do horário, não tem atraso, isso é bom, né? E é isso, vamos em frente nessa nossa viagem aqui. El aterrizaje, los pasillos y las salidas de emergencia deben estar libres de obstáculos. No está permitido fumar ni el uso y la carga de cigarrillos electrónicos o power banks durante todo el vuelo. Welcome on board. Please leave the seat aside your boarding card as soon as possible, leaving the area to emergency exit breathe. We can use you to places with in your compartments. Containing liquids, handbags, electronic cigarettes, and spare batteries in cabin power banks must be stored under. Escolha aleatória de assentos colocou a gente aqui na cadeira com o banheiro atrás, e a cadeira não reclina direito. Então considerem escolherem seus assentos, pagar um pouquinho a mais para escolher o assento. De la tripulación. Se abrocha y desabrocha, como les estamos mostrando. Encontrará un chaleco salvavidas colocado debajo del asiento. Deixa eu passar duas informações aqui. O voo já se iniciou e até agora a companhia não deu fone de ouvido. Estranho, não sei se vai dar ainda ou se ela não dá. E a outra situação é que não tá funcionando o carregamento. A parte USB ela não tá funcionando, não tá carregando, ela só mantém a carga, mas não carrega. Chegou aqui a comida, eles dão um pãozinho aqui com manteiga, um docezinho. Eles têm duas opções de comida, para pedir. Pedir macarrão, esse molho à bolonhesa aqui, tem um arroz também com frango. Da segunda refeição, eles dão apenas café, tá? Café, suco, água, pode pedir refrigerante também, só dão isso. Já cheguei aqui em Madrid, agora vou caminhando ali para a imigração. As minhas considerações sobre o voo, então, me surpreendeu o fato da companhia aérea não ter dado fone de ouvido. Eu até pensei que eles fossem dar depois, né, mas não deram fone de ouvido. E a questão do carregamento do dispositivo eletrônico também não estava pegando, só mantinha a carga, né, não carregava. Isso aí são pontos negativos. A comida é bem básica, né, mas para um voo rápido de 8 horas eu acho que é o padrão, né? E é isso. Eu paguei barato, peguei uma promoção com milhas aéreas, então diante disso eu acho que o custo-benefício foi razoável para bom. Outro ponto de atenção também é em relação à escolha dos assentos. Sugiro que vocês paguem para escolher os assentos, porque a companhia aérea me colocou
encostado no banheiro e a poltrona não reclinava direito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo vocês receberem as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.